Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Comunicados. Panorama internacional. Brexit. A entrega da carta da primeira-ministra britânica, Theresa May, ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, invocando o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que criou a União Europeia, deu início ontem aos 2 anos previstos para as negociações até a saída completa do Reino Unido daquele bloco. Dirigindo-se ao Parlamento britânico, Theresa May disse aos seus pares que este é um momento histórico do qual não haverá retorno, pois seu governo estava agindo de acordo com o desejo democrático do povo britânico e com a posição clara e convincente do Parlamento. O início do processo é resultado, como se sabe, do referendo realizado em junho passado, quando a maioria dos britânicos optou por debater a União Europeia. Ironicamente, tanto a primeira-ministra May quanto os líderes dos principais partidos, como o trabalhista e o liberal-democrata, fizeram campanha contra o Brexit. Para Martin Wolf, editor e principal comentarista de economia do Financial Times, a notificação do governo britânico à União Europeia sobre sua intenção de sair foi um grande momento em uma tragédia. Será uma tragédia para o Reino Unido, mas também para a Europa. Ele diz que essa é uma maneira terrível de comemorar o 60º aniversário da União Europeia. Na sua opinião, mesmo se as negociações para a saída caminharem bem, a decisão de deixar o bloco terá consequências enormes para o Reino Unido. Isso porque, economicamente, perderá acesso favorável àquele que é, de longe, seu maior mercado. Politicamente, criará grandes tensões no Reino Unido e na Irlanda, e estrategicamente removerá do Reino Unido seu papel nos conselhos da União Europeia. Para o especialista, o Reino Unido será mais pobre, mais dividido e menos influente. No entender de Wolff, a saída do Reino Unido é também uma tragédia para a Europa, pois o país tem sido há muito tempo o porta-estandarte da economia liberal e da política democrática. É uma das 2 potências militares mais fortes no continente. Tem ligações estreitas com os países de língua inglesa. Tem uma perspectiva mundial. Tem sido, pelo menos até agora, pragmático. Seus pontos de vista sobre o que beneficiaria a União Europeia, o mercado único e sua ampliação, e o que a prejudicaria, a moeda única, estavam certos. Ele acredita que somente alguém ignorante da história sonharia que a Europa seria mais próspera, estável, influente, democrática e liberal se o bloco se rompesse em 28 fragmentos nacionais. O sistema de Estado-nações provou repetidamente ser instável. Neste caso, com os Estados Unidos cada vez mais distanciados, o colapso da União Europeia poderá resultar em uma disputa pela hegemonia entre a Alemanha e a Rússia, ou pior, um pacto entre elas à custa de vizinhos mais fracos. Se a União Europeia efetivamente sobreviver, acredita Martin Wolff que a Alemanha dominará o bloco, mas que os alemães não querem isso. E pergunta, por que o desejariam os britânicos? Apenas um dia antes de o governo britânico dar início ao processo do Brexit, o parlamento escocês aprovou por 69 a 59 votos a proposta da primeira-ministra escocesa. Primeira-ministra Obrigado, senador. A primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon, de realizar um segundo referendo pela independência da Escócia do Reino Unido antes de o país deixar a União Europeia. Segundo ela, o referendo é necessário para que a Escócia possa decidir que caminho seguir após o Brexit. Mas o governo britânico já disse que irá bloquear a consulta popular escocesa até que o processo do Brexit tenha sido completado. A primeira-ministra Theresa May, que se encontrou com a colega escocesa na segunda-feira em Glasgow,
repetiu que esta não é a hora para um referendo. Os escoceses rejeitaram a independência do Reino Unido por 55% a 45% num referendo em 2014. Mas Nicola Sturgeon acredita que, com o voto pelo Brexit, ocorreu uma mudança das circunstâncias e, por isso, os eleitores da Escócia deveriam responder novamente sobre a questão da independência do Reino Unido. Os eleitores escoceses votaram maciçamente contra a saída do Reino Unido da União Europeia, 62 a 38 contra o Brexit. A Escócia tem o status de região autônoma, com seu próprio governo e parlamento, mas deve submeter-se ao governo britânico em última instância, em especial para a realização do referendo por sua independência. Na análise do professor John Curtis, da Strathclyde University em Glasgow, a realização do referendo antes de 2021, quando haverá novas eleições regionais, dependerá em parte do que dirão as pesquisas de opinião, tanto a respeito do princípio de se convocar tal referendo, quanto como estará a questão da independência entre os eleitores. E também de como o Brexit será visto, um processo bem-sucedido ou um fracasso. E tudo isso, na opinião do professor, é extremamente incerto. Também nesta mesma semana em que o governo britânico formalizou a saída do Reino Unido da União Europeia, uma pesquisa da consultoria HS Market revelou que agora 53% dos britânicos acreditam que o divórcio trará efeitos negativos para a economia nos próximos 10 anos. Em julho passado, um mês após o referendo que definiu a separação, os pessimistas eram 42%. A proporção dos que acreditam numa melhora caiu de 39% para 29%. A consulta popular de junho, ou na consulta popular do mês de junho, 51,9% dos britânicos apoiaram o divórcio da União Europeia. Houve uma reviravolta no apoio de dois segmentos decisivos para aquele resultado, o dos mais idosos e o dos mais pobres. Os mais velhos, de 55 a 64 anos, passaram do otimismo para o pessimismo entre uma pesquisa e outra. A população mais pobre do Reino Unido, o único grupo então entusiasmado com o Brexit, agora passou a ter menos esperança. Estão nesse grupo trabalhadores com renda anual inferior a 15 mil libras anuais, cerca de 58 mil reais. Segundo o economista-chefe do HS Market, Chris Williamson, os que trabalham no setor público tornaram-se mais negativos do que aqueles empregados no setor privado. Por sua vez, o grupo dos jovens entre 18 e 24 anos permanece como mais pessimista quanto à saída do Reino Unido da União Europeia e ainda acentuou esta tendência na pesquisa desta semana, passando de 10,2% para 37,3%. Sobre a política ambiental americana, um rápido comentário. Ao assinar anteontem um decreto que reverte a maior parte das regulações ambientais criadas por seu antecessor, Barack Obama, o Plano de Energia Limpa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sua administração está declarando o fim da guerra ao carvão. O decreto de Trump não tem força para retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, mas pode fazer com que, na prática, as metas previstas no pacto não sejam alcançadas, o que atraiu críticas de especialistas por todo o planeta. O diretor do Centro de Pesquisas para Políticas Ambientais e de Energia do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, o Sr. Nigel Christopher, questionou como os Estados Unidos poderão, a partir de agora, pedir a outras nações com problemas ecológicos, como China e Índia, que adotem cuidados mais amplos ao meio ambiente. De acordo com Trump, o objetivo da medida é conseguir independência energética no país e criar empregos na exploração de carvão. Mas o diretor do Programa de Economia Ambiental da Universidade Harvard, Robert Stallings, um dos maiores especialistas em política climática dos Estados Unidos, contesta essas afirmações. Nós não importamos carvão.
Esse decreto não tem nada a ver com independência energética. Sobre a geração de empregos, os economistas também, ou o economista, no caso, o senhor Stallings, ele também é cético. Diz ele, os empregos da mineração de carvão estão declinando há décadas, principalmente por mudanças tecnológicas como a mecanização, que aumentaram a produtividade do setor e, recentemente, em razão dos preços do gás natural, mais barato e mais limpo, que o tornaram muito mais competitivo que o carvão, além da baixa demanda da própria China. Por sua vez, o economista da Universidade de Wyoming, Robert Godby, concorda que a mecanização impedirá a criação de empregos para os mineiros. Diz ele que as novas minas não contratarão. Veremos um aumento na produção e uma redução no número de vagas, conclui o professor. Passando a pauta da nossa reunião de hoje, agradecendo desde já a presença de Suas Excelências, os senhores senadores e senhora senadora, passamos ao item número 1, que é o projeto de lei da Câmara número 49 de 2015, não terminativo, que dispõe sobre a comercialização, a estocagem, o processamento, a industrialização, o acondicionamento e o trânsito no território nacional de produtos agropecuários, seus derivados e subprodutos importados de outros países e da outras providências. Autoria, Sua Excelência Deputado Luiz Carlos Renzi. Relatoria, Sua Excelência Senador Ronaldo Caiado. Relatório pela rejeição do projeto. Observação. A matéria constou da pauta das reuniões dos dias 14 e 21 de março deste mês. Na presente data, o senador Ronaldo Caiado apresenta novo relatório. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Ronaldo Caiado, para proferir seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, passo direto à análise do projeto. Ressaltamos inicialmente que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional examina o PLC número 49 de 2015 por força das atribuições estabelecidas nas disposições do inciso 2º do artigo 103 do Regimento Interno do Senado Federal, que confere competência à Comissão para opinar sobre comércio exterior. Queremos, em mais essa oportunidade, reconhecer a importância da iniciativa do deputado Luiz Carlos Renzi, sempre atento e firme na defesa do agronegócio brasileiro. É fundamental destacar que acolhemos a proposição na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com a visão e a determinação de defender os interesses do agronegócio brasileiro, naquilo que concerne aos riscos de introdução de pragas e doenças de difícil controle no território nacional e para corresponder às preocupações da sociedade em relação ao risco de intoxicações alimentares advindas da ingestão de produtos importados, sem uma criteriosa fiscalização e controle. Aliás, essas foram também as preocupações que nortearam a iniciativa da matéria na Câmara dos Deputados pelo deputado Luiz Carlos Renzi. Com efeito, em apertada síntese, o PLC número 49 de 2015 exige que os produtos, nas formas in natura ou semiprocessadas, sejam submetidos a análise de resíduos de princípios ativos de agrotóxicos ou afins, micotoxinas ou outras substâncias tóxicas, atestando o laudo ou certificado que, se existentes, tais resíduos não excedam os limites máximos estabelecidos em regulamento. B. Inspeção sanitária relativa a produtos de origem vegetal ou animal, conforme o caso, atestando o laudo ou certificado a inexistência de infecção ou infestações por patógenos ou parasitos. No mérito, a proposição busca elevar o controle de resíduos e da inspeção sanitária em todos os produtos agropecuários, seus derivados e subprodutos importados nas formas in natura ou semiprocessadas. Ademais, a proposição estabelece também que o cumprimento dessas exigências será comprovado por meio de laudo técnico ou certificado firmado por profissional legalmente habilitado e define sanções e penalidades para o caso de infração às disposições estabelecidas, que vão desde multa, condenação, inutilização do produto, suspensão de autorização, registro ou licença,
cancelamento das mesmas, interdição temporária ou definitiva do estabelecimento, até a destruição dos produtos irregulares, ou que poderiam garantir maior segurança ao processo de internalização dos produtos de que trata o PLC. Ainda no que tange ao mérito, entende-se que a proposição inova o marco legal. Quanto à forma para atendimento à Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, alterada pela Lei Complementar 107, de 26 de abril de 2001, faz-se necessário ajustes referentes à consolidação das leis e outros atos normativos. Observa-se que, no que se refere à constitucionalidade do PLC, o Parlamento detém competência para propor legislação a respeito de produção e consumo, conforme o artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal. A matéria veiculada não é de iniciativa privativa do Presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, e não está no rol das competências exclusivas do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, expresso no artigo 49, 51 e 52 da Constituição Federal. Entretanto, não poderíamos deixar de agradecer aos representantes do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério de Agricultura e Reforma Agrária e do Ministério da Indústria e Comércio, que se dispuseram a discutir exaustivamente o mérito da matéria em audiências públicas e contribuíram de forma significativa para nos fazer entender, pelos mais diversos ângulos, os riscos advindos de uma eventual aprovação do PLC número 49 de 2015, a despeito dos melhores propósitos que amparam a iniciativa. Foi a discussão sem preconceitos ou dogmas que nos levou a rever a posição que adotamos na Comissão da Agricultura, na ocasião em que relatamos a matéria. Expandimos o debate, inserimos os aspectos técnicos jurídicos dos acordos e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e, ao fim, prevaleceu o exame de mérito que respeita à estratégia comercial do agronegócio brasileiro em sua luta por maior inserção internacional e ampliação de seus mercados. A despeito do mérito inicialmente festejado na proposição, o que agora se pondera com ênfase sobre as disposições propostas é acerca da real possibilidade de contencioso, tecnicamente amparado no princípio geral da não discriminação, fundamento principal do posicionamento contrário também expresso pelo Itamaraty em nota, do qual decorre a aplicação de dois princípios específicos: tratamento nacional, segundo, cláusula da nação mais favorecida. Em suma, o princípio do tratamento nacional evoca tratamento isonômico entre produtos similares de origem estrangeira e aqueles produzidos internamente. Por sua vez, a cláusula da nação mais favorecida estabelece que toda parte contratante deve dispensar às demais partes tratamento não menos favorável àquele dispensado aos produtos de qualquer outro país. Ilustrativamente, menciona-se que o acordo sobre implementação das medidas sanitárias e fitossanitárias, aprovado pelo Decreto 1355, de 30 de dezembro de 1994, determina em seu artigo 2º que as medidas sanitárias ou fitossanitárias não devem arbitrariamente ou injustificadamente promover discriminação entre os produtos oriundos do país importador e os importados, nem ser aplicado de modo que resulte em restrições disfarçadas ao comércio internacional. Nesse contexto, corroboramos integralmente o posicionamento do Itamaraty, manifestado em nota técnica, no sentido de reconhecer que o PLC número 49 de 2015 apresenta, abre aspas, problema de incompatibilidade com o princípio do tratamento nacional, ao qual o Brasil está obrigado pelos acordos da Organização Mundial do Comércio, OMC, e do Mercosul, o que pode gerar questionamentos de ordem legal, tanto no âmbito regional quanto no multilateral, abrindo a possibilidade de instalação de procedimentos de solução de controvérsias que poderiam levar o país a sofrer sanções comerciais por parte de importantes mercados consumidores de produtos brasileiros, fecha aspas. A decorrência natural esperada da aprovação do texto seria, como bem observa o Itamaraty, o enfraquecimento da posição brasileira de questionar, abre aspas, no âmbito da OMC, medidas fitossanitárias que não se conformam às regras multilaterais e que distorcem o comércio mundial em detrimento da competitiva indústria agroexportadora nacional, fecha aspas. Como agravante, observamos também que, aludida inobservância do princípio do tratamento nacional, se encontra explicitada no projeto, nos termos das disposições
que asseguram que o ônus do controle de resíduo e de inspeção apenas se aplica a produtos importados, não a seus similares domésticos. Restou, demonstrado pelo PLC número 49 de 2015, no que tange na observância do princípio do tratamento nacional, fere padrões normativos consolidados pela Organização Mundial do Comércio e pela Organização Mundial de Saúde Animal e pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Assim procede, no nosso entendimento, a preocupação do Itamaraty no sentido de que, abre aspas, a aprovação do projeto de lei traria prejuízos às relações políticas e comerciais do Brasil com seus vizinhos, uma vez que as novas exigências serão fatalmente encaradas como restrições disfarçadas ao comércio e um retrocesso brasileiro nos termos mencionados, fecha aspas. Na matéria em exame, entendemos que o elemento central a prevalecer de forma madura e responsável é que o Estado brasileiro conscientemente respeita os acordos internacionais que assina e seu ordenamento jurídico acolhe, por força de regras constitucionais. As determinações advindas dos tratados e acordos, com a mesma força manifesta nas leis aprovadas nas casas do Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República. Nesta visão, não interessa ao produtor doméstico a aprovação de medidas normativas que contrariem acordos e princípios de comércio internacional, posto que isso colocaria o país em um estado de insegurança jurídica que pode gerar, inclusive, a responsabilização internacional do Brasil por fóruns internacionais de comércio. A exemplo da OMC, expondo a economia nacional às sanções comerciais nos mais importantes mercados consumidores do mundo. Portanto, por todo exposto, vê-se que o PLC 49 de 2015 vai de encontro ao regramento do comércio internacional, pelo qual merece, nesta Comissão de Relações Exteriores, a sua rejeição pela evidente afronta às normas institucionais às quais o Brasil está vinculado e interessa salvaguardar com as melhores formas, inclusive de resguardar a produção doméstica, contra medidas internacionais protecionistas que apresentem o mesmo viés identificado na proposição. O voto. Pelo exposto, manifestamos-nos pela rejeição do PLC 49 de 2015. Senhor presidente, eu quero também informar a todos os nobres pares, está aqui também a nossa colega senadora que presidiu a comissão da Comissão da Constituição e Justiça, a senadora Ana Amélia, que à época nós discutimos essa matéria na comissão. O intuito, também tive a oportunidade ontem de falar com o nobre deputado Luiz Carlos Reis, explicar a ele das notas, dos informativos que chegaram a nós, muito bem alicerçados dentro da documentação da OMC e do Mercosul, e também de todos os acordos que o Brasil é signatário, dizendo a ele que essa preocupação fez com que nós tomássemos essa decisão de não criar nenhuma situação de embaraço ao governo, já que o objetivo inicial era no sentido de prevenir qualquer contaminação, sendo que no projeto original foram citadas várias pragas que foram internalizadas no Brasil e que realmente são de origens ou dos países da América ou também europeus e da Ásia também. E tudo isso trazendo um custo altíssimo para a agropecuária brasileira. Mas já que o governo brasileiro se sujeita a essas regras que foram expostas aqui pelo OMC, pela Organização Internacional de Epizootias, pelo controle também sanitário internacional, nós não iremos de maneira nenhuma criar mais este impasse e muito menos criar dificuldade para que então sejamos cada vez mais exigentes dentro dessas regras internacionais, pedindo que realmente esses parâmetros definidos por eles sejam realmente aplicados no momento em que nós importamos os produtos. Infelizmente, presidente, é importante que se diga também, aqui às vezes a memória é curta em relação a estes fatos, o Brasil, quando apresentou qualidade, tá certo? Na produção, apresentou o seu respeito ao cumprimento das normas do Código Florestal, por ser o código mais avançado do mundo, nós sofremos barreiras sanitárias por muitos anos. Isso é um ponto que deve ser realçado. Nós fomos vítimas de um processo que durante anos e anos
impediram a entrada de nossos produtos, sempre nos penalizando com dúvidas ou suposições de que nossa mercadoria, principalmente, tá certo, o setor de proteínas, foi vítima dessa prática desleal com os produtores brasileiros. Mas, diante do momento que nós vivemos e de todo o relato feito e toda a documentação exposta pelo Itamaraty e pelo Ministério da Indústria e Comércio, nós realmente concordamos pela rejeição do projeto de lei número 49, de autoria do senador Luiz Carlos Reis. Eu faço aqui, ao encerrar, uma declaração de reconhecimento ao apoio de um nobre colega que, dentro da Câmara dos Deputados, é indiscutivelmente o maior destaque na defesa da agropecuária brasileira e sei dos objetivos reais que o moveu a fazer e a propor este projeto, que seja no sentido de proteger a agropecuária brasileira, como também os consumidores brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, presidente. Para discutir. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Ronaldo Caiado. Pela ordem de inscrição, o primeiro orador inscrito, o senador Antônio Anastasia, em seguida, sua Excelência, senadora Ana Amélia. Muito obrigado, senhor presidente, senador Fernando Collor. Bom dia, senhoras senadoras, senhores senadores. Minha palavra é muito rápida, senhor presidente, é tão somente para cumprimentar o senador Ronaldo Caiado, tendo em vista que na semana passada discutíamos exatamente esse tema e recebíamos os alertas vindos, especialmente do Ministério das Relações Exteriores, dentro do modo claro e cristalino como o eminente relator colocou no seu novo relatório. Então, queria tão somente cumprimentá-lo. Sabemos dos bons propósitos que moveram o deputado Luiz Carlos Reis a apresentar a proposta, mas, lamentavelmente, a regra internacional não permite. Então, quero tão somente fazer esse cumprimento e dar parabéns ao parecer do nosso relator. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia. Para discutir, sua Excelência, senadora Ana Amélia. Senhor presidente Fernando Collor, caros colegas senadores, de fato, a lógica prevaleceu e os compromissos internacionais do Brasil, vinculado ao OMC, prevaleceram no entendimento extremamente responsável e competente do senador Ronaldo Caiado. É verdade também aquilo que ele disse, que essa matéria foi apreciada na nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, ao tempo em que eu presidia. Chamamos uma audiência pública em que os representantes do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, MIDIC, e também do próprio Ministério da Agricultura, abordaram de forma unânime no tom agora concluído pelo voto do senador Ronaldo Caiado. É preciso também lembrar, como bem disse o relator, que as razões que levaram e que fundamentaram a iniciativa do parlamentar do meu estado, Luiz Carlos Reis, que a grafia é como a famosa mostarda americana, agora que pertence a grupos brasileiros, tanto ele foi um produtor de arroz, que chamam ele de Luiz Carlos Rice, que é, em inglês, a palavra arroz. Então, ele é chamado assim exatamente pela ligação. E, precisamente, na área do arroz, produtos defensivos agrícolas proibidos de uso nessa lavoura no Brasil são usados pelos países vizinhos no âmbito do Mercosul. E esse arroz, na hora da comercialização do arroz no Brasil, que é preferencialmente no meu estado, o Rio Grande do Sul é o maior produtor, responde por 80% ou 60% da produção nacional, um arroz de alta qualidade, arroz irrigado. Então, o objetivo foi exatamente que não era justo um tratamento, porque proibido aqui é liberado no país. E a alegação é a defesa da saúde. Ora, se nós não podemos usar, e se compramos um produto que tenha usado esse defensivo que aqui é proibido, essa foi a razão que levou o deputado a construir o projeto, que, claro, por razões já explicadas pelo relator, que não me cabe repeti-las aqui, ele concluiu pela rejeição do projeto, considerado o compromisso internacional que tem o Brasil como membro da OMC, e essas regras são muito rigorosas. Não podíamos correr o risco de uma admoestação ou de uma penalização em relação a uma legislação
legislação que ferisse essas mesmas regras. Mas pondero que seja necessário que o Poder Executivo tome as cautelas necessárias para, na importação de produtos de origem agropecuária, ou animal, vegetal, tenha os cuidados de verificar a procedência e a qualidade sanitária para que nós, consumidores brasileiros, sejamos prevenidos. E também evitar o risco de introdução aqui de alguma praga que já foi erradicada e que possa ser reintroduzida por falta desse cuidado sanitário. Esse é o meu posicionamento, cumprimentando o relatório do senador Ronaldo Caiado e também a iniciativa do deputado Luiz Carlos Reis. Afinal, uma casa democrática tem que caminhar pelo caminho da lógica. Obrigado, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. A matéria continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório pela rejeição do projeto. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências. O item 2 da pauta, mensagem número 4, Sua Excelência o senador Jorge Viana é o relator, comunicou que está chegando e pediu para, com a aquiescência de Vossas Excelências, deixar esse item 2 para mais adiante. As senhoras e senhores senadores que concordam com essa postergação da mensagem número 2, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aguardaremos, então, a chegada de Sua Excelência o senador Jorge Viana. Passamos ao item 3. Mensagem número 5 de 2017, não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição e com o artigo 39, combinado com o artigo 41 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do senhor Paulo César Meira de Vasconcelos, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Estado de Israel. Autoria, Presidência da República. Autoria, Sua Excelência Senador Antônio Anastasia. Relatório pronto para deliberação. Concedo a palavra a Sua Excelência o senador Antônio Anastasia para proferir o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente, senador Fernando Collor, senhoras senadoras, senhores senadores. De conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição Federal e com a Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, vem a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a mensagem 17 de 2017, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Paulo César Meira de Vasconcelos, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel. O Ministério das Relações Exteriores encaminhou o currículo do referido diplomata, do qual extrai informações que passo a relatar. Trata-se, senhor presidente, de natural do Rio de Janeiro e filho de senhor Antônio Rebelo Meira de Vasconcelos e Maria Neves Meira de Vasconcelos. Ingressou no curso preparatório da carreira diplomática do Itamaraty em 76, e em sua carreira foi nomeado terceiro secretário em 77, segundo secretário em 79, primeiro secretário em 86, conselheiro em 92, ministro de segunda classe em 98, ministro de primeira classe em 2006. Exerceu diversas funções que constam do relatório e, para a economia processual, me permito citar tão somente os cargos no exterior. Citaria que foi encarregado dos negócios na Embaixada de Abu Dhabi, em 87, exerceu funções na Embaixada de Washington, em Ottawa, como também no Consulado-Geral em Nova York, como consul-geral adjunto, na Embaixada de Bangkok e na Embaixada de Abu Dhabi, novamente, como embaixador. Recebeu diversas condecorações. Segundo o documento informativo anexado pelo Ministério das Relações Exteriores, o Estado de Israel conta com a população de 8 milhões de habitantes, 75% judeus, 25% árabes, e seu PIB nominal é da ordem de quase 300 bilhões de dólares, sendo uma república parlamentarista. Sua capital considerada é Jerusalém, mas a adesão não é reconhecida pela comunidade internacional. O Brasil, como os demais países da comunidade internacional, mantém sua embaixada em Tel Aviv. O Brasil estabeleceu relações diplomáticas com o Estado de Israel em 49, em episódio, aliás, muito conhecido de todos pela participação efetiva do Brasil naquele momento. O Brasil tem uma posição muito firme na questão do conflito entre judeus e palestinos, defendendo sempre a solução dos dois Estados. Do seu ponto de vista econômico,
No que diz respeito às relações comerciais entre Brasil e Israel, a balança comercial é deficitária para o Brasil, havendo larga presença de empresas israelenses atuantes em nosso país, inclusive no setor de indústrias de defesa. Israel foi o primeiro país de fora da América Latina a ter um acordo de livre comércio com o Mercosul. O Decreto Legislativo de 936 de 2009 aprovou o acordo, determina que o Brasil negociará no âmbito do Comitê Conjunto exclusão de bens cujos certificados de origem indiquem com procedência locais, aspas, submetidos à administração de Israel a partir de 67, que são os territórios ocupados. A pauta exportadora brasileira para Israel concentra em commodities, com os açúcares liderando a lista de produtos mais exportados pelo Brasil. Carne congelada, agora motivo de tanta polêmica, que durante anos ocupou a primeira posição na pauta exportadora do Brasil para Israel, segue distante dos volumes exportados em 2008 e 2010. Além de açúcares e carne, o Brasil exporta para Israel soja em grãos, plásticos, madeira, café, chá e calçados. E o Brasil, de outra parte, importa de Israel adubos, químicos, aviões, máquinas mecânicas e elétricas. Portanto, senhor presidente, diante da natureza da matéria apreciada e do relatório de conhecimento de todos, são essas considerações a serem feitas nesse momento no âmbito do relatório. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, pela apresentação de seu relatório, que coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Os senadores que o aprovam. Desculpe. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, pela apresentação do seu relatório. Não havendo quem queira discutir, fica concedida vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Item número 4, mensagem número 10 de 2017. Não terminativo, submete à apreciação do Senado Federal de conformidade com o artigo 52, inciso 4º da Constituição Federal e com o artigo 39, combinado com o artigo 46 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, a escolha do senhor Colbert Soares Pinto Júnior, ministro da segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Zâmbia. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senador Lazier Martins. Indico, ele não estando presente, Sua Excelência, o senador Lazier Martins. Relator ad hoc, Sua Excelência, o senador José Medeiros. Relatório pronto para deliberação. Concedo a palavra, Sua Excelência, o senador José Medeiros, para, como relator ad hoc, ler o relatório. Relatório. Esta Casa do Congresso Nacional é chamada a deliberar sobre a indicação que o senhor Presidente da República faz do senhor Colbert Soares Pinto Júnior, ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Zâmbia. A Constituição atribui competência privativa ao Senado Federal para examinar previamente e por voto secreto a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Artigo 52, inciso 4º. Observando o preceito regimental para sabatina, o Ministério das Relações Exteriores elaborou o currículo vitae do diplomata. O senhor Colbert Soares Pinto Júnior é filho de Colbert Soares Pinto e Ana Marisa de Cílio Soares Pinto e nasceu em Porto Alegre em 27 de agosto de 1962. Graduou-se em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1988. Ingressou na carreira diplomática em 1990, após concluir o curso de preparação da carreira diplomática. Ainda no âmbito do Instituto Rio Branco, pós-graduou-se no curso de Altos Estudos em 2008, quando defendeu a tese intitulada A Doutrina Bolivarista, Origem, Forma Atual e Possíveis Implicações para a Política Exterior Brasileira. Após o início de sua carreira diplomática como terceiro secretário em 1990, ascendeu a conselheira em 2006 e a ministra de segunda classe em 2008, ambas as promoções por merecimento. Entre as funções desempenhadas na chancelaria, destacam-se a chefia de divisão de serviços gerais de 2005 a 2007, subchefe do gabinete de ministro do Estado de Relações Exteriores de 2007 a 2010 e chefe de gabinete da subsecretaria de Cooperação, Cultura e Promoção Comercial de 2015 até o presente. No exterior, exerceu, entre outros, os cargos de secretário na Embaixada em Caracas e do cônsul-geral no Consulado em Santa Cruz de la Sierra de 2010 a 2015. Foi galardoado com a Ordem do Rio Branco, grau de comendador, e Ordem do Mérito da Defesa, grau de oficial, ambas em 2008, e com medalha Mérito Santos Dumont em 2010, além do currículo
de diplomata indicado, o Itamaraty fez constar da mensagem informações gerais sobre a República da Zâmbia, sua política externa e seu relacionamento com o Brasil, do qual extraímos um resumo para subsídio aos membros da comissão em sua sabatina ao diplomata. Zâmbia é um país localizado na região centro-sul da África, com 752.614 km² e população de 16.210.000 habitantes. Seu produto interno bruto, calculado por poder de compra em 2015, foi de 62.458 bilhões, o que lhe propicia o PIB per capita de 3.835 mil dólares. O índice de desenvolvimento humano em 2014 ficou em 0,586, o que coloca aquele país em 39º lugar no ranking mundial. As relações, 139º lugar no ranking mundial. As relações diplomáticas entre Brasil e Zâmbia foram formalmente estabelecidas 6 anos após a independência do país africano, em 1970, com a criação da Embaixada do Brasil em Lusaka, cumulativa com a Embaixada em Nairobi, Quênia. A Embaixada brasileira residente em Lusaka foi aberta em 1982 e fechada em 1996, quando os assuntos relativos à Zâmbia passaram a ser tratados pela Embaixada em Harare, Zimbábue. A Zâmbia abriu a embaixada residente em Brasília em 2006, única representação do país na América Latina, e no ano seguinte o Brasil reabriu sua embaixada em Lusaka. Embora o Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio de 1980 tenha criado a Comissão Mista Brasileira-Zâmbia, sua primeira reunião só ocorreria em agosto de 2008 em Lusaka, em nível de subsecretário e vice-ministro. A primeira comista abordou todos os temas da cooperação em agricultura, saúde, educação, segurança, esporte e energia. Dentre as demandas de cooperação, então representadas pelo lado zambiano, destacaram-se o desenvolvimento da cultura cafeeira, do setor algodoeiro, transferência de tecnologia para a produção de álcool de cana, capacitação de policiais no combate ao narcotráfico e no patrulhamento de fronteiras. A primeira visita de um chefe de Estado brasileiro à Zâmbia ocorreu em julho de 2010 e 4 meses mais tarde, em novembro, o presidente Rupia Banda visitou Brasília como retribuição. Na visita do presidente Lula, foram assinados os seguintes acordos bilaterais: memorando de entendimento sobre o estabelecimento de um mecanismo de consultas políticas, memorando de entendimento no campo de segurança alimentar e nutricional e assistência humanitária, memorando de entendimento em cooperação esportiva, acordo de cooperação cultural, acordo de cooperação educacional, acordo sobre exercício de atividade remunerada por parte de dependentes pessoal diplomático, consulta militar, administrativa e técnico, acordo sobre isenção de vistos para portadores de passaportes diplomáticos e oficiais. Durante a visita também foram assinados 5 ajustes complementares ao acordo de cooperação técnica de 2008, que previam projetos nas áreas de HIV, AIDS, capacitação profissional, produção de biocombustível, apoio ao setor de saúde e medidas sanitárias. Entre 2005 e 2015, o modesto comércio brasileiro bilateral com Zâmbia avançou cerca de 100%, de 9 bilhões e 800 milhões para 20 milhões. Em 2016, contudo, os resultados apontam forte retração concorrente total no valor de 8 bilhões e 916 milhões. A queda responde a uma baixa nas importações brasileiras, concentrada em produtos de cobre, resultou nas reversões do resultado de balança comercial bilateral, que em 2015 foi favorável à Zâmbia, 9,38 milhões, e em 2016 a superavitária para o Brasil, 8,615 milhões. Os principais produtos exportados pelo Brasil para a Zâmbia em 2016 foram pneu, 30,57% de participação total, dumpers para transporte de mercadoria, 30,26%, e aparelhos para pulverizar fungicidas e inseticidas, 4,7%. A quase totalidade das importações corresponde a produtos de borracha vulcanizada, 46,91%, e circuitos para aparelhos elétricos, 39,33%. Vale ressaltar, por fim, que a mesma disposição de se aproximar do Brasil tem se mantido com a assunção de Edgar Lungu ao cargo de presidente naquele país, em um primeiro momento para um mandato tampão, após o falecimento de Michael Sata, em 2014, e
posteriormente confirmado em eleições realizadas em setembro de 2016. Desde então, autoridades do país têm declarado considerar o Brasil o mais importante parceiro na América Latina, com a qual a Zâmbia teria muito a aprender. Tendo em vista a natureza da matéria, ora apreciada, as considerações aqui exaradas cingem-se ao escopo do relatório. É isso o relatório, senhor presidente. Muito obrigado a Sua Excelência, senador José Medeiros, pela apresentação do relatório, que coloco agora em discussão. Relatório este para a escolha do senhor Colbert Soares Pinto Júnior, ministro de segunda classe da Diplomacia Brasileira, para embaixador do Brasil na República da Zâmbia. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, fica concedida a vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Item 5, mensagem do Senado Federal, número 11 de 2017, não terminativo. Submete a apreciação do Senado Federal de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição Federal e com o artigo 39, combinado com o artigo 46 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, a indicação do senhor Fernando Luiz Lemos Igreja, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos. Autoria, Presidência da República. Relatoria, Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Relatório pronto para deliberação. Concedo a palavra a Sua Excelência Senadora Ana Amélia para proferir o seu relatório. Senhor presidente, caros colegas senadores, como já anunciou o presidente, a indicação é do senhor Fernando Luiz Lemos Igreja. Lamentavelmente não é meu parente, o do Lemos. Ele nasceu aqui em Brasília, é uma coisa também rara, porque, em geral, são nascidos em outros estados. É candango, portanto, o indicado para os Emirados Árabes. O Fernando Luiz Lemos Igreja nasceu no dia 17 de janeiro de 65, aqui em Brasília, filho de João Igreja Filho e Maria Raimunda Lemos Igreja. Ele é graduado em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, fez o Instituto Rio Branco, o curso de preparação para a carreira diplomática em 86, onde também concluiu o curso de altos estudos em 2008, ao final do qual defendeu a tese com o título A Argélia Revisitada, um estudo de caso de promoção comercial. O diplomata indicado tornou-se terceiro secretário em 1987 e segundo secretário em 94. Por merecimento, chegou a primeiro secretário no ano de 2000, conselheiro em 2005, ministro de segunda classe em 2009 e ministro de primeira classe em 2015. Ao longo de sua carreira, podem ser destacadas diversas funções, como a de cônsul adjunto em missão transitória no Consulado-Geral em Chicago, primeiro secretário em missões transitórias na Embaixada em Paris e Praga, primeiro secretário na Embaixada em Paris, primeiro secretário conselheiro, ministro conselheiro, comissionado e encarregado de negócios na Embaixada em Argel e cônsul-geral adjunto no Consulado-Geral em Boston. Foi agraciado com diversas condecorações nacionais e estrangeiras, exemplo da Ordem Nacional do Mérito, Itália no grau de cavaleiro, Ordem do Rio Branco, Brasil, Ordem no grau de cavaleiro, Comendador da Legião de Honra, França, Gran Cruz da Ordem do Rio Branco no Brasil. Ainda de acordo com o que prega o regimento interno, a mensagem presidencial veio acompanhada de um sumário elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores sobre os Emirados Árabes Unidos, o qual informa sobre as relações bilaterais com o Brasil, inclusive com uma cronologia e menção a tratados celebrados, dados básicos do país, suas políticas interna e externa e a economia. A Federação dos Estados Árabes Unidos, de 7 Emirados, tem o islamismo como religião oficial, sendo praticada por 76% da população. A lei islâmica é importante fonte do direito. O Conselho Federal Nacional é a maior autoridade do país e é responsável pela escolha do presidente. Os Emirados Árabes Unidos contam ainda com um parlamento unicameral de caráter essencialmente consultivo. Após servir de rota comercial que ligava o Oriente Médio ao Sul e ao leste da Ásia, durante o processo de expansão marítima europeu no século XVI, desenvolveu-se a intensa atividade de pirataria na região, repreendida pelos britânicos, que instituíram protetorados britânicos. A economia local, até meados do século XX, passou a ser baseada em comércio, pesca e extração de pérolas. Na década de 30, foram iniciadas as primeiras sondagens geológicas na região e, em 1962, ocorreu a primeira exportação de petróleo a partir do protetorado britânico de Abu Dhabi. Após a retirada do governo britânico, por volta de 1971, a
renda proveniente da indústria de hidrocarbonetos viabilizou investimentos em infraestrutura e qualidade de vida, o que tornou o país um dos principais centros financeiros, comerciais e empresariais da região, bem como um destino turístico muito popular. Nas últimas décadas, tem-se buscado diversificar a economia com iniciativas como a criação de diversos fundos de investimento. A população é formada por 80% a 85% de imigrantes. Esses aspectos fazem dos Estados Árabes Unidos o país culturalmente mais aberto do Golfo. O país tem investido em sofisticação, mecanismos de segurança nacional, desde a criação da Federação dos Estados Árabes Unidos, o que tornou dependente apoio norte-americano nessa matéria. Brasil e Estados Árabes Unidos estabeleceram relações diplomáticas formalmente em 1974. Nos campos econômico e político, a relação bilateral experimentou aprofundamento a partir dos anos 2000, com grande número de visitas oficiais. A intensidade dos vínculos econômicos bilaterais, a importância dos Estados Árabes Unidos, tanto como consumidor final como redistribuidor regional para produtos brasileiros, bem como o fato de serem considerados hub aéreo e turístico internacional, além de pujança de seus fundos de investimento, explicam o fortalecimento das relações entre ambos os países. Ademais, os Estados Árabes Unidos contam com a maior comunidade brasileira na Península Arábica, entre 7 a 10 mil brasileiros. Alguns são gaúchos, presidente. Sendo que, em sua maioria, profissionais qualificados, com seus familiares, empresários, empregados de companhias aéreas e instrutores de esporte. Em 2015, os Estados Árabes Unidos foram visitados por mais de 60 mil brasileiros. Vale registrar, porém, a percepção do embaixador Paulo César Meira de Vasconcelos, que em seu relatório final de gestão do posto de Abu Dhabi, é o que está indo agora para Israel, como foi lido o relatório pelo senador Anastasia, destacou o pouco progresso nas relações políticas bilaterais, diversamente do que ocorreu com as relações nos setores privados. Segundo o embaixador, as dificuldades em avançar as relações entre os dois países decorrem da insistência emirática em assinar dois acordos, um para evitar a dupla tributação e outro para a proteção dos investimentos. Sem a assinatura desses dois acordos, o lado emirático efetivamente se recusa a negociar quaisquer outros instrumentos de cooperação bilateral. No âmbito comercial, os Estados Árabes Unidos, desde 2008, são o segundo parceiro médio-oriental do Brasil, atrás apenas da Arábia Saudita. O comércio total entre os países superou, em 2015, a cifra de 2,9 bilhões de dólares. Em 2000, foi de 300 milhões. No intercâmbio bilateral, o Brasil contabilizou históricos superávites em seu favor, tendo o superávit do ano de 2015 alcançado um montante de 2 bilhões de dólares. Combustíveis e óleos minerais dominam a pauta das importações brasileiras. Já as exportações do Brasil para os Emirados são dominadas por produtos agrícolas, principalmente carnes, 24% das exportações Brasil, Estados Árabes Unidos em 2015, açúcar, 16% e minério, 9%. São também significativas as exportações de produtos de maior valor agregado, como máquinas e aço, que representam 4%. Tendo em vista a natureza da matéria, ora apreciada, não cabem outras considerações nesse relatório. Esse é o voto, senhor presidente, elogiando, desejando sucesso ao indicado, ao ministro Igreja. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pela apresentação do seu relatório. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, fica concedido vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Item 6, requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 7, de 2017. Requeiro, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, ao presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a reativação dos trabalhos do Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, aprovado pelo Senado Federal por unanimidade em 23 de fevereiro de 2016, quando a vice-presidente argentina Gabriela Michetti visitou o Senado. Esse interesse bilateral foi reafirmado na recente visita do presidente Maurício Macri a Brasília, no dia 7 de fevereiro último. Destaco o trabalho exemplar dos embaixadores Sérgio Danese, do Brasil, em Buenos Aires, e Carlos Magarinhos, da Argentina, em Brasília, empenhados igualmente nessa agenda. Requeiro, portanto, a Vossa Excelência que a Comissão de Relações Exteriores encomende ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, com sede no Rio de Janeiro, a sugestão de uma pauta prioritária, considerando que essa instituição é liderada por embaixadores que conhecem bem os interesses bilaterais, a saber,
o embaixador José Botafogo Gonçalves e Marcos Azambuja. Por fim, reitero nesse processo a inclusão de questões ligadas à defesa sanitária e vegetal por conta do protagonismo global dos dois países no agronegócio. Autoria, Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Observação, a presente matéria foi lida na reunião de 23 de março de 2017. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Esse é o item 7º da pauta. Requerimento número 8 de 2017. Requeiram, nos termos do artigo 98, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública desta comissão para debater o tráfico de drogas, armas e pessoas nas áreas de fronteira em razão da guerra entre facções nos estados fronteiriços, com a presença dos seguintes convidados, sem prejuízo de outros nomes: Secretário-Geral das Relações Exteriores, Secretário-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores, Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Secretário Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Autoria, Sua Excelência Senador Jorge Viana. Subscrito o requerimento por Sua Excelência Senadora Ana Amélia. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 8, requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 9 de 2017. Realização de audiência pública para tratar das perspectivas e realidade do Oriente Médio, análises sobre o mundo árabe e as ações extremistas de organizações terroristas e do Estado Islâmico. Para tanto, sugerimos a participação do jornalista e professor universitário licenciado pela Universidade de Tel Aviv, Sr. Henrique Zimmermann Benarroch. Sugerimos também que sejam convidados os integrantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara Federal. Autoria, Suas Excelências, Senadora Ana Amélia e Senador Jorge Viana. Observação, na reunião do dia 23 de março de 2017, a senhora senadora Ana Amélia e o senhor senador Jorge Viana apresentaram oralmente este requerimento, o que torna a matéria pronta para deliberação. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O último item da pauta, e tendo em vista que Sua Excelência o senador Jorge Viana ainda não chegou, vamos fazer então, indicando Sua Excelência o senador Fernando Bezerra como relator ad hoc, a leitura da mensagem número 4 de 2017, em caráter não terminativo. Encaminha a apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição, e com o artigo 39, combinado com o artigo 41 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do senhor Renato Mosca de Souza, primeiro-ministro, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Eslovênia. Autoria, Presidência da República. Relatoria, Senador Jorge Viana. Tendo em vista sua ausência, como dito anteriormente, indico Sua Excelência, Senador Fernando Bezerra Coelho, como relator ad hoc. Relatório pronto para deliberação. Concedo a palavra a Sua Excelência, o Senador Fernando Bezerra Coelho, para a leitura do relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, o indicado nasceu em 10 de dezembro de 1965, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. É filho de Ari Geraldo de Souza, político em sua cidade natal, e Ofélia Mosca de Souza. Descende de clássica família de imigrantes italianos. Em 1898, seu avô materno veio nas primeiras levas de imigrantes italianos que fugiam da fome que tanto massacrava o sul da Itália, buscar uma melhor sorte no Brasil. Veio sozinho, com a malinha na mão, e aqui se casou com uma brasileira, construindo uma bela família que tem o indicado como seu membro. Eu vou fazer uma interrupção com a permissão do presidente para...
Com a chegada de Sua Excelência, senador Jorge Viana, eu consulto o plenário se Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho pode passar a leitura do relatório, ele que foi indicado ad hoc, ao autor do relatório, o senador Jorge Viana. As senhoras e senhores senadores que concordam com essa mudança na leitura do relatório permaneçam como se encontra. Fica devolvido o relatório, portanto, a quem originalmente o redigiu, Sua Excelência, senador Jorge Viana, por favor, com a palavra a Vossa Excelência, para a leitura do relatório. Queria cumprimentá-lo, os colegas também. Obrigado. E, inclusive, pelo conteúdo do início da sessão, Vossa Excelência trazendo a questão da mudança climática, posicionamento dos Estados Unidos, eu pude acompanhar também cedo. Tive outro compromisso também, como temos todos, e acho da maior importância que essa comissão sempre faça isso que Vossa Excelência está trazendo, discutir os temas que o mundo está se deparando, além das tarefas que temos aqui, que não são poucas. Mas eu quero agradecer ao senador Fernando Bezerra, os demais colegas, pela confiança, e a indicação, essa indicação, para mim, tem uma simbologia, é um grande servidor do Itamaraty, que nós estamos apreciando, trabalha numa área que Vossa Excelência, inclusive, conhece muito bem, tem algumas coincidências no caso dele. Ele iniciou o trabalho quando Vossa Excelência era presidente da República e trabalhava no cerimonial do Itamaraty. E daí para frente nunca mais deixou de trabalhar nessa área. Só que quem trabalha nessa área, parece que é algo que não é tão importante, lida diretamente com o poder, ou com os líderes do poder. E aí já tem um desafio tremendo. Eu conversei muito com ele sobre isso. Como é que é ficar tanto tempo perto de quem decide, de quem tem? Ele falou uma frase que eu procurei pôr no relatório. Ele falou assim: é ter muita clareza que você não faz parte do poder. Eu achei muito bom essa manifestação do nosso indicado, que será sabatinado aqui, mas eu trago isso para dividir, porque realmente é uma atividade. Imagine alguém que fica quase o dia inteiro, à noite, as viagens todas, próximo do líder. Ele fez isso durante muitos anos. E eu fiz questão de conversar com ele, não fazer só um relatório formal, porque eu procuro entender um pouco a vida das pessoas, a atividade que desempenharam, e achei por bem compartilhar um pouco disso. Então, não é... E, às vezes, também é prejudicado na carreira porque trabalhou e serviu algum governo. E isso nós temos que mudar no Brasil, seja para um lado, para o outro. Eu sei que com Vossa Excelência aqui, que esteve no governo, que tem suas, eu já vi quantas vezes as manifestações de Vossa Excelência, nós não vamos permitir que nunca aconteça aqui, seja o profissional que esteja trabalhando. É uma carreira de Estado, como disse aqui o senador Armando. Então, talvez esse exemplo, né? Eu também vi quando tivemos o impeachment, ele ficou, e agora? Eu estava aqui, fica esperando, uma espera que não cabe, porque são bons e grandes profissionais, senão não estavam nos postos que estavam, né? E ele ficou feliz com a indicação. Eu faço esse preâmbulo aqui porque acho que é importante, foi o resultado das conversas que eu tive com ele. Eu falei, quando te indicarem, eu quero, se puder, me candidatar a ser seu relator. E assim, hoje estou fazendo. Então, eu vou seguir. Em 1984, aos 18 anos, o senhor Renato Mosca veio para Brasília. Ele falou para mim, eu peguei a mala, minha família lá do interior de São Paulo, e vim para cá começar uma vida nova. Então, ele veio para cá em 84 para estudar Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Ele se graduou, então, em bacharel em Direito, bacharel em 1988. Após isso, iniciou uma carreira diplomática durante o governo de Vossa Excelência, como bem disse. E logo foi indicado para o cerimonial do Itamaraty, obviamente auxiliando o chefe do cerimonial. Ele trabalhou muito tempo com o embaixador Walter, que eu tenho também um respeito muito grande, que serviu o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele me falava que aprendeu muito com o embaixador Walter, que era o chefe cerimonial, foi durante muito tempo. Mais especificamente, ingressou no curso preparatório da carreira diplomática no Instituto Rio Branco em 90, foi nomeado terceiro secretário em 91, promovido a segundo secretário em 96, tornou-se primeiro secretário em 2002, conselheiro em 2006, ministro de segunda classe em 2010 e ministro de primeira classe em 2015. Em 95, como eu falei ainda há pouco, o chefe do cerimonial da Presidência da República, era o seu superior hierárquico, e para lá foi indicado também, e trabalhou com o presidente Fernando Henrique Cardoso,
Então, ele começou com o presidente Fernando Henrique Cardoso no ano de 95 a 97, depois com o presidente Lula de 2003 a 2007 e a presidente Dilma de 2011 até 2016, sendo dela o chefe do cerimonial. Então, realmente, alguém que viveu muito próximo dos líderes que nós tivemos nas últimas décadas. O senhor Mosca é uma das pessoas mais experientes nessa área e que viveu essa área. Ressalto, e aí eu cito aqui, eu falava para ele, né, a importância dele ter realmente tido como profissional servido ao país, né, procurando ajudar da maneira possível. Em 2010, o indicado defendeu a tese Uma Visão Brasileira do Processo de Reforma da FAO e de sua busca de centralidade na governança mundial em alimentação e agricultura. Essa foi a tese que ele trabalhou também. Perspectivas e proposta de ação, aprovada como conclusão do curso de altos estudos do Instituto Rio Branco. Ele, entre os cargos, trabalhou como segundo secretário na Embaixada de Washington, na Cidade do México também, conselheiro na representação permanente do Brasil junto à FAO, e daí, talvez, a inspiração para a sua tese, ministro conselheiro, comissionado na Embaixada de Caracas. O senhor Renato Mosca chefiou ainda inúmeras delegações brasileiras e missões oficiais, tanto no Brasil quanto no exterior. E secretário de Estado das Relações Exteriores, o indicado foi assessor do cerimonial, então, como disse, desde 93 até 95, e depois de 2002 a 2003, e depois assumiu a chefia do cerimonial. O Ministério das Relações Exteriores anexou a mensagem presidencial, que faz parte do meu relatório, fazendo a indicação do senhor Mosca para a República da Eslovênia. Eu conversei também muito com ele sobre essa indicação. É um país pequeno, mas que tem uma importância muito grande, com uma relação muito pequena ainda com o Brasil, mas tem um potencial extraordinário. E eu falava para ele, na conversa que tivemos, que como seria bom se nós tivéssemos, além das tarefas que os representantes brasileiros, do governo brasileiro, nos países que temos relações, já têm a cumprir, se nós, por exemplo, definíssemos uma política de, vem cá, cada embaixador, cada indicado, estabeleça e mande para o país, depois de estudar bem as relações comerciais ou culturais, enfim, quais são os 3 ou 4 aspectos mais importantes que podem ser trabalhados na relação entre Brasil e o país onde temos o embaixador. Quer dizer, fazer uma coisa que estabeleça metas, tarefas para quem é indicado. Certamente isso mudaria muito, porque poderia vir metas a serem alcançadas, inclusive, do ponto de vista da economia. Aqui está o nosso embaixador, o nosso senador Armando Monteiro, que foi ministro e deixou um legado fundamental. Eu, com todo respeito aos que pensam diferentes, mas o legado importante da crise que ficou foi o saldo da balança comercial e que o nosso senador, ministro, criou as condições, trabalhou os fundamentos desse resultado que o Brasil está agora vivendo. Nós estávamos com balança comercial negativa, ele fez um trabalho muito competente, intensivo, e aí o Brasil voltou a ter 40, 50 bilhões de saldo na balança comercial, apesar da política de câmbio que tem aí criado o ambiente. Isso é muito importante, e é isso que nos ajuda a enfrentar, inclusive, os tempos difíceis que estamos vivendo. Pouca gente fala disso, mas eu sempre que posso, ou aqui nas comissões ou no plenário, eu faço. Destaco, por fim, que, aí só relembrando, nas reuniões que tive, senhor presidente, eu com o indicado, conversamos sobre a missão da representação diplomática brasileira, que é isso que eu estava tentando aqui expressar. Em um país como a Eslovênia, que tem uma população estimada de 2.100.000 habitantes, mantém uma importante cooperação comercial com o Brasil, concentrada apenas em 2 produtos, farelo de soja e café em grãos. Veja só 2 produtos. É óbvio que o novo embaixador tem uma tremenda oportunidade de ampliar
esse portfólio e fazer com que a gente possa ter. E, certamente, se pensarmos quantos embaixadores em cada país tem muito a fazer. Imagina a quantidade de produtos que o Brasil pode oferecer numa relação comercial e pode também buscar mesmo num país como a Eslovênia, que ele falava que tem também muitos avanços na área de tecnologia, enfim. Então, 96% das exportações brasileiras estão vinculadas a esses dois produtos. Volto a repetir, farelo de soja e café em grãos. Então, na Sabatina, acho que vamos ter essa oportunidade. Falamos sobre a importância do Brasil ampliar e diversificar a sua balança comercial com a Eslovênia, identificando os produtos produtos importados por ela, dos quais somos competitivos. Então, minha proposta era assim, imagine o embaixador chegar lá e estudar o que a Eslovênia importa do mundo inteiro, em quais desses produtos que ela importa o Brasil é competitivo, e oferecer que o Brasil possa substituir algumas dessas exportações. Então, diante da natureza da matéria, ora apreciada, o que eu tinha, as minhas considerações eram essas, e ele cumpriu todos os requisitos exigidos para uma indicação como essa, e óbvio que o meu relatório é pela aprovação da indicação, e eu faço essa leitura criando condições para que tenhamos, quando Vossa Excelência designar, a Sabatina. Muito obrigado. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Jorge Viana, pela leitura do relatório. Coloco em discussão a matéria. Primeiro orador inscrito, Sua Excelência, o senador Fernando Bezerra Coelho, e, em seguida, o senador Armando Monteiro. Senhor presidente, eu não tive a alegria de fazer a leitura completa do relatório, mas ainda bem, porque o senador Jorge Viana seria, de fato, mais apropriado para poder aqui, nesta comissão, apresentar o embaixador Renato Mosca de Souza. Eu só não poderia me furtar de dar um testemunho. Eu tive o privilégio de conviver com o embaixador Mosca durante o período que fui ministro de Estado no primeiro governo da presidenta Dilma, e posso aqui testemunhar a excelência do servidor que é o embaixador Renato Mosca, à frente do cerimonial da Presidência da República, os cuidados com os preparativos de viagem, das solenidades, das cerimônias, uma pessoa do mais fino trato, uma educação a toda prova, sempre muito cavalheiro, paciente, né, e buscando sempre a melhor harmonia e a integração nesses eventos e nessas solenidades. Portanto, é uma alegria estar hoje aqui como senador e ter a alegria de poder não só sabatinar, mas certamente aprovar o embaixador Mosca para essa missão representando a República Federativa do Brasil lá na Eslovênia. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado, Sua Excelência, o senador Fernando Bezerra Coelho. Com a palavra para discutir, Sua Excelência, o senador Armando Monteiro. Eu queria também, presidente, me associar, secundando a manifestação do senador Fernando Bezerra, para dar um testemunho. Eu que integrei o segundo governo da presidente Dilma e pude também conviver com o embaixador Mosca, e quero dar um testemunho do profissionalismo, da elegância, da forma sempre a civilidade, em suma, um profissional, alguém que tem, através de uma carreira de Estado, servido ao país de forma exemplar. Portanto, eu quero também me associar manifestando esse reconhecimento. E, mais uma vez, agradecer as sempre generosas avaliações do senador Jorge Viana, que me cumula sempre com essa atenção, embora eu não mereça, devo dizer, as referências que ele fez, tão impregnadas aí dessa amizade que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Armando Monteiro. Com a palavra ainda para discutir, Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. Não poderia deixar igualmente de registrar os meus melhores encômios à indicação do embaixador Mosca. A despeito de meu partido ser oposição ao então governo da presidente Dilma, tive como governador do Estado de Minas Gerais um relacionamento institucional muito profícuo com o governo, e em especial com o embaixador Mosca, chefe do cerimonial de Sua Excelência a Presidente da República, em diversos eventos. Tanto assim que tive a oportunidade, sendo testemunha da sua capacidade, do seu empenho, do seu zelo, de lhe conferir a mais alta honraria de Minas, a Grande Medalha da Inconfidência, em 2013, exatamente por reconhecimento ao seu trabalho. Na Sabatina, farei questão de registrar novamente esse excelente quadro Itamaraty, mais um que vai certamente servir muito bem o Brasil na República da Eslovênia.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia. Continua o senador Cristóvão. Senador Cristóvão. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu sou mais um a me somar. Vossa Excelência. Eu sou mais um a me somar às referências, mas numa outra posição, como professor do Instituto Rio Branco, onde ele esteve e, como sempre, todos aqueles que passaram pelo Instituto deixam uma marca bastante positiva. Eu já fui professor em muitos lugares, mas não tenho dúvida de dizer que ali foi o lugar onde eu encontrei os alunos mais motivados, preparados e com a cabeça mais aberta para debater os temas do mundo. Por isso, fico muito satisfeito com a indicação do embaixador Mosca e creio que vai fazer um bom trabalho. E não apenas, como disse o senador Viana, no que se refere a incentivo, incremento de comércio e tudo isso, mas mesmo com todas essas outras funções que os embaixadores têm de incentivar intercâmbios bilaterais do Brasil com o país na área cultural, na área científica e também estar numa posição de observação do que acontece no mundo. A Eslovênia é um país pequeno, mas está numa posição muito importante nessa crise mundial que é a migração hoje. Dos carentes do mundo, seja de paz, seja de pão, em direção ao norte, onde não há a carência de pão e onde existe uma certa tranquilidade, salvo as ameaças terroristas hoje em dia. Eu creio que ali é um ponto de observação importante para o Brasil, nos fóruns internacionais, tomar posição sobre essa crise humanitária, essa tragédia que vai durar muito tempo, em que os pobres do mundo tentam emigrar para a abundância e encontram barreiras, em vez das pontes que o senhor trouxe aqui como discussão na segunda-feira à noite passada. Então, meus cumprimentos e quero também aproveitar e pedir para subscrever a proposta do senador Jorge Viana, apresentada aqui para discutirmos os problemas das fronteiras. Senador, eu acho muito oportuna a sua iniciativa e gostaria que me permitisse ser um dos subscritores. Obrigado a Sua Excelência, senador Cristóvão. E ainda para discutir, para fazer um adendo ao relatório aqui já apresentado por Sua Excelência, o senador Jorge Viana, lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente, pela gentileza. Eu não podia deixar de agradecer as palavras dos colegas e só, como bem colocou Vossa Excelência, fazer uma ressalva. Vossa Excelência iniciou a sessão hoje aqui tratando da questão do clima, da biodiversidade, da relação da atividade humana com a natureza, e eu achei da maior importância, já que esse entrou um tema na ordem do dia. Eu vou ler daqui a pouco o editorial de ontem do New York Times sobre a medida do governo americano. Estou propondo para a semana que vem, na Comissão do Clima, aqui nesse auditório, quarta-feira, às 2h30 da tarde, uma audiência para discutirmos o que está ocorrendo, qual a chance de termos o cumprimento do Acordo de 2015 em Paris, depois da medida de um dos países mais importantes nessa temática, decidir que vai mudar a matriz energética para uma matriz mais suja. Enfim, eu ouvi Vossa Excelência falando que muitos estudiosos falam que não tem geração de emprego, como está se prometendo com a volta, intensificar a geração a partir do carvão. Enfim, foi muito, muito feliz Vossa Excelência de ter colocado esse tema, tanto é que ele é objeto de uma sessão que vamos fazer na próxima quarta-feira, não só para ver os Estados Unidos, mas tem a Alemanha, tem outros países que nós temos que ver. Mas, tratando disso, a Eslovênia ela tem 0,004% do território no mundo, mas tem 1% da biodiversidade do planeta. Isso é uma ressalva, 1%. A metade do país, pequeníssimo, são de florestas assim, intocadas ainda, uma raridade na Europa. Então, veja que não é qualquer coisa. E eles estão trabalhando muito a área de desenvolvimento tecnológico. Eu queria ainda fazer uma ressalva, com a permissão de Vossa Excelência. O senhor Renato Mosca está ali atrás, mas ele veio a várias sessões. Está ali atrás? Lá atrás. Ele, há várias sessões, está aqui, que não estão tratando do tema dele, acompanhando as sessões da Comissão de Relações Exteriores. Eu pus no meu relatório. Eu pulei essa parte, que estava
Mas aqui eu queria cumprimentá-lo por estar acompanhando os trabalhos da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a nossa CRE, há várias reuniões. Quisera eu que os outros indicados fizessem o mesmo. Eu faço questão de pôr essa ressalva, porque eu acho que é muito importante que a comissão que vai sabatiná-los, que vai ter oportunidade. E eu estou trazendo elementos, porque eu, desde que cheguei aqui, eu faço parte dessa comissão, porque aqui eu aprendo. Aprendo com o que é lido, aprendo com o que é manifestado, e realmente é um espaço muito interessante que nós temos, né, senador Cristóvão? Eu sempre saio um pouco com algumas informações a mais do que quando chego. E procuro também colaborar com os colegas, trazendo, às vezes, da minha modesta contribuição. E sobre o Instituto Rio Branco, o que o senador Cristóvão fez uma ressalva, quando eu estava no governo, nós combinamos com o diretor do Instituto Rio Branco de que os estudantes pudessem ir na Amazônia, visitar em loco, conhecer, porque eles vão depois ir para o mundo, mas sem um conhecimento real. Quer dizer, para entrar no Instituto Rio Branco tem que ficar muitos anos preso ao estudo, estudando, trancado em salas, passando noites, mas depois vão representar um país que não conhece. Então, nós criamos um programa juntos com o Instituto Rio Branco, e eu não era professor, não tenho essa capacidade do senador e professor e reitor Cristóvão, mas eu fazia todo ano uma palestra para os alunos do Instituto Rio Branco. Construí muitas amizades a partir disso e os levava para conhecer um pouco da realidade, as visões diferentes sobre a Amazônia, sobre desenvolvimento, falar de Chico Mendes, falar de desenvolvimento sustentável, falar de unidade de conservação, falar da nossa biodiversidade, mostrar o que a Amazônia não é nem de longe problema para o país, é uma grande vantagem comparativa que, lamentavelmente, o Brasil ainda não enxerga assim. E eles saíam de lá assim, maravilhados por conhecer um pouco mais da história, da importância dos povos originários, nossos índios, dos trabalhadores da floresta, da biodiversidade e da Amazônia. E lamentavelmente, isso parou, mas todo ano era obrigatório. A formação tinha que visitar vários estados. Pelo menos no Acre, não, agora é mais esporádico, não sei se por conta de dificuldade ou crise. Então, eu faço essa ressalva. E, por último, senhor presidente, quero cumprimentar e agradecer pela aprovação daquele requerimento que a senadora Ana Amélia e eu apresentamos, do convite para o senhor Henrique, que é um jornalista, que possa vir fazer parte aqui dos debates que Vossa Excelência está propondo para discutir a crise no Oriente Médio, na Síria, mas especialmente vinculadas ao surgimento do Estado Islâmico, os desafios que o mundo tem hoje, que agora, essa semana, se expressaram em Londres, e nós tínhamos ouvido lá em Tel Aviv dele, dizendo, olha, não espere mais exército armado, vão ser ações isoladas que vão acontecer nas capitais do mundo, nos lugares, e ninguém sabe quem foi essa pessoa, por que fez. São ações isoladas. A ordem do Estado Islâmico é essa. E nós estamos vendo isso acontecer. E, por último, abusando aqui já da sua boa-fé, sobre esse pedido que eu trago de debatermos as questões da fronteira, o meu Estado hoje vive o drama do crescimento de tráfico de droga, porque estamos numa área de fronteira. A entrada de armas ilegais, colaborando para um agravamento da situação de violência, e entra ano, sai ano. Agora, por conta da crise econômica, o Brasil não adota uma política de segurança nas suas fronteiras que possa dar alguma repercussão. Então, quando está a crise no Rio de Janeiro, se fala que o problema está na fronteira, ou parte dele. Nós vivemos na fronteira, na tríplice fronteira, né? Brasil, Bolívia e Peru. Sabemos bem o que é isso. É uma área que nós construímos amizades, boas relações, mas também cria-se aí um ambiente para o tráfico de droga, para o tráfico de arma, e acho que essa comissão, que é de defesa nacional, também, e relações exteriores, é o espaço adequado para fazermos essa discussão, como bem lembrou o senador Cristóvão, que com muita honra eu ponho a sua assinatura diante da minha. Obrigado, presidente, pela tolerância de mais esse comentário. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pela sua participação sempre ativa e muito consequente aqui na Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigado a Vossa Excelência. Ainda para discutir, Sua Excelência, senador Cristóvão. Presidente, o governador, falo governador porque foi a ação dele naquele momento, Jorge Viana, trouxe uma coisa interessante, que é a relação na formação das pessoas entre a prática e a teoria. Eu acho que seria muito interessante os alunos, que vão ser nossos diplomatas, mergulharem no Brasil ainda mais do que pelos livros. E eu lembro, mas quero dizer que não só os diplomatas. Eu acho que nossos alunos de universidade deveriam também ter um tempo. A velha ideia
do tempo dos militares, do projeto Rondon, tinha que ser mais ampliado no Brasil inteiro. Mas o que eu sinto é uma resistência tremenda, porque agora mesmo o projeto meu, que determinaria que os alunos de medicina das faculdades públicas ficassem 2 anos no SUS, depois de formados, recebendo salário, direito, tem uma resistência incrível da comunidade universitária. Mas eu estou falando isso para trazer outro assunto aqui. Eu conversei essa semana com 2 diplomatas cubanos e me lembrei, senador Jorge, porque eu costumo perguntar sobre a carreira dessas pessoas, e um deles disse que tinha ficado 1 ano em Angola, na carreira dele. E eu perguntei, como diplomata? Ele disse, não, como soldado. Eu era aluno da academia, mas o meu país estava participando da luta pela independência de Angola, e eu fui para lá como estudante de diplomacia ver o que estava acontecendo. Não quero recomendar isso para os nossos alunos daqui, embora nós temos tropas no Haiti e temos tropas no Líbano, pelas Nações Unidas, diferente daquelas. Vale a pena conhecerem também isso. Mas eu estou aproveitando tudo isso, presidente, mudando um pouco de tema, desculpe, para ver se nós podemos, talvez o senhor, pessoalmente, tentarmos ajudar a quebrar um impasse que tem hoje. Nós estamos sem embaixador, na verdade era uma embaixadora de Cuba, e vamos ficar daqui a poucas semanas sem embaixador em Cuba e na Venezuela. É a primeira vez, desde o reatamento das relações com Cuba, que nós não temos relações. E isso não é bom. O senhor foi o presidente que consolidou as relações. Quem fez o reatamento foi o presidente Sarney. Mas logo depois terminou o mandato dele. Eu creio que a gente poderia, não sei se formal, talvez não, informalmente, tentarmos ver como é que se supera esse impasse que está sendo criado. Vai ser muito ruim. A Venezuela nós não temos lá, nem eles aqui também. A Coreia do Norte eles têm aqui, mas nós não temos lá há mais de 1 ano. Isso não fica bem. Talvez possamos conversar e, informalmente, o presidente da comissão tem um papel na solução desse entrave às boas relações entre os nossos países, que devem estar acima dos problemas ideológicos deles e nossos. As relações entre os povos. E os governos passam. As posições dos governos se superam. Então, não quero deixar formalizado, não quero fazer requerimento, apenas colocar para que pensemos, se é possível, uma conversa com o nosso ministro, embora o problema também esteja lá, em Cuba, foram eles que tomaram a iniciativa de tirar a embaixadora daqui. O Brasil não tirou o embaixador, é que terminou o tempo do embaixador Melantônio, que está indo para a Grécia. Então, nós terminamos. E, de fato, enviamos um nome e não houve resposta deles até hoje sobre a aceitação ou não desse nome. Esse nome já está em outra posição, o embaixador Fred Meyer. Então, fica aqui uma sugestão para o presidente, pessoalmente, na sua posição, tentar melhorar essas relações que estão conflituosas do ponto de vista diplomático. E eu não falo em relações do ponto de vista político nem ideológico, mas do ponto de vista diplomático. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Cristóvão. Acho que Vossa Excelência tem toda a razão no que tange a essa questão, especificamente em relação a Cuba e a Venezuela. Eu acho que é necessário uma reabertura de diálogo, tanto com um quanto com o outro. Não é de bom alvitre que não mantenhamos esse status quo, e vamos verificar a possibilidade de, levando esse apelo de Vossa Excelência, que eu entendo ser o apelo também de todos os integrantes desta comissão, a Sua Excelência, o senhor Ministro das Relações Exteriores, nosso colega aqui do Senado, senador Aloysio Nunes Ferreira, eu tenho certeza que ele estará sensível a mover todas as ações necessárias para que nós superemos esse impasse que hoje está existindo nas relações entre Brasil e Cuba e Brasil e Venezuela. Nós teremos aí, em relação à Venezuela, nós teremos aí uma questão a resolver em poucas semanas.
que é uma moção apresentada na OEA para retirar a Venezuela da organização. E precisamos ver a posição do Brasil, qual será. Isso acho que vem a ser muito importante, porque não é motivo de se retirar um país que passa por dificuldades, enfim, com questões políticas internas, que aqui no Brasil merecem setores críticas, outros nem tanto, mas, enfim, não é um motivo para que se retire um país de participar de uma organização como a OEA. Então, são essas questões que estão sendo ventiladas e que trazem um ambiente muito desconfortável para as relações do Brasil com os seus parceiros aqui na América do Sul e abrangendo mais a América Latina e o Caribe. É necessário, eu acredito, que o Brasil saiba exatamente qual o seu papel nesse momento, porque passa o mundo. E, sobretudo, que o país tenha uma visão muito clara daquilo que ele deve fazer, sendo o país, não diria protagônico, mas o país que naturalmente se coloca de forma tranquila como um parceiro confiável e é um parceiro que é considerado líder pelo Ocidente aqui na América do Sul, que ele tome, sabendo dessa sua posição, que ele tome iniciativas no sentido de dirimir esses conflitos. Não fica bem para o Brasil se ausentar dessa discussão e desse debate. O Brasil tem que construir pontes. E essas pontes são fundamentais para o relaxamento das tensões que existem hoje no nosso continente e que também terão reflexo no restante do nosso continente. Mas levarei, conforme seu pedido, essa sua solicitação, essa sua colocação, senador Cristóvão Buarque, a Sua Excelência, o senhor ministro Aloysio Nunes Ferreira, e eu tenho certeza absoluta que Sua Excelência haverá de envidar, como já disse, todos os seus esforços para que ultrapassemos esse desconforto hoje existente nas relações do Brasil-Cuba e do Brasil com a Venezuela. E que é uma coisa que não é unilateral do Brasil, é uma coisa recíproca. Mas ao Brasil, eu acho que pela sua posição, caberia a iniciativa de tentar ultrapassar esses pontos que estejam incomodando as nossas relações para que nós estabeleçamos, como antes, as nossas missões diplomáticas e a indicação dos nossos embaixadores. Farei isso com muita alegria e trarei muita alegria por saber que teremos sucesso em fruto dessa sua solicitação e trarei aqui o resultado, se não o próprio ministro se disporá em algum momento a vir aqui para trazer uma boa notícia de que essas relações diplomáticas já estão devidamente reatadas e no seu melhor nível possível. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão. E antes de concluir a nossa reunião de hoje, gostaria de... Aqui tem o nome... O que é que você quer dizer com isso aqui, por favor? O deputado Carlos Henrique está lá. Ah, bom. Então, eu gostaria de cumprimentar o deputado Carlos Henrique Gaguin, que está aqui presente à nossa reunião, agradecendo a sua presença à nossa reunião, deputado. Seja sempre muito bem-vindo. Para fazer alguns rápidos comunicados, o primeiro deles, terrorismo na Europa. O mês de março de 2017 tem se caracterizado pelo aumento de atentados terroristas na Europa, superando o primeiro bimestre do ano. Até o dia 23 de março, foram registradas 4 ações terroristas contra uma somente nos meses de janeiro e fevereiro. Contrariando a tendência de concentração de atentados no Oriente Médio e na África, neste mês, a Europa foi o principal alvo.
Dos 5 atos terroristas de 2017, 2 não tiveram autoria identificada: França, em 3 de fevereiro, e Bélgica, em 22 de março. Na recente ação em Londres, também em 22 de março, o Estado Islâmico assumiu a autoria. Já os atentados na Alemanha, em 15 de março, e na França, em 18 de março, foram assumidos pelo grupo grego Conspiração das Células de Fogo. Um nome que até é meio poético. Que desde a sua criação em 2008 já cometeu dezenas de atentados com bombas em seu país. Essas 2 recentes ações com cartas-bombas endereçadas a autoridades da Alemanha e França podem estar ligadas à pressão que o Fundo Monetário Internacional e a própria União Europeia vêm exercendo sobre o pacote de medidas de austeridade para reestruturar a economia da Grécia. Trata-se de um cenário que reforça a probabilidade de novas ações terroristas na Europa, especialmente em função das medidas de segurança adotadas recentemente pela OTAN, como a da instalação de um quartel-general antiterror em Nápoles, na Itália. Sobre exercícios militares na Ásia. A Coreia do Norte já realizou 6 testes nucleares e uma série de lançamentos de mísseis, afrontando sanções da ONU. Estados Unidos e Coreia do Sul confirmam o fracasso em termos de alcance do último teste, em 22 de março, que coincidiu com a realização de exercícios militares desses países na região. Ainda assim, a Coreia do Sul classificou o teste de 22 de março como um avanço significativo dentro do programa norte-coreano. Pyongyang, o líder da Coreia do Norte, não demonstra intenção de interromper os testes bélicos. Pyongyang é a capital da Coreia do Norte. As lideranças de Pyongyang não demonstram a intenção de interromper os seus testes bélicos e aspiram a desenvolver um míssil balístico intercontinental, com capacidade de transportar ogivas nucleares e atingir o continente americano. De acordo com o New York Times, o governo do ex-presidente Barack Obama vinha intensificando ataques virtuais contra a Coreia do Norte com o objetivo de sabotar os disparos dos mísseis antes ou pouco depois do lançamento. O atual secretário de Estado do governo de Donald Trump, Rex Tillerson, declarou o fim da política americana de paciência estratégica em relação à Coreia do Norte e afirmou que pode ser necessário tomar medidas preventivas contra Pyongyang. Com isso, cresce a possibilidade de os Estados Unidos realizarem ação militar para forçar a Coreia do Norte a abandonar o enriquecimento do urânio e as explosões atômicas subterrâneas. Esse cenário também reforça a possibilidade de instalação na Coreia do Sul do sistema antimíssil, que tem a sigla THAAD, que significa Terminal de Defesa Aéreo para Grandes Altitudes. Em relação à OEA e à crise na Venezuela, o Conselho Permanente da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em reunião do último dia 28 de março, decidiu, por 20 votos a favor de um total de 34 integrantes, por submeter a Venezuela a uma análise de sua situação por parte da entidade. Em que pese a radical oposição de Caracas, na prática a OEA passa a assumir a liderança regional na busca de soluções para a crise política, social e econômica naquele país. Isso é que eu acho que caberia ao Brasil evitar que a OEA tivesse tomado essa medida, porque isso amplia esse debate em relação à crise venezuelana e coloca novamente os Estados Unidos de forma protagônica numa solução que poderia ser resolvida aqui no nosso próprio entorno. A decisão demonstra o crescente isolamento do presidente Nicolás Maduro, que até então vinha conseguindo bloquear iniciativas da OEA em relação ao seu país. Nessa sessão do dia 28, apenas 11 estados apoiaram a posição venezuelana de evitar a discussão e votação do assunto. Para o vice-ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Samuel Moncada, aquela reunião da entidade representava uma interferência indevida nas questões internas do país, bem como uma clara violação de sua soberania. De acordo com a opinião oficial de Caracas, além da influência dos Estados Unidos sobre a OEA, o secretário-geral da entidade, Luiz Almagro, atua politicamente contra o governo de Nicolás Maduro. Sobre o acordo Mercosul-União Europeia,
Bom, e isso aqui foi essa medida que foi tomada, essa medida foi tomada, e o que eu falei há pouco, isso ainda vai acontecer, está por acontecer, em função desta decisão tomada no último dia 28, que seria a retirada da Venezuela do assento a que tem direito na Organização dos Estados Americanos, o que seria de todo. Acordo Mercosul-União Europeia. A reunião do Comitê de Negociação entre o Mercosul e a União Europeia, ocorrida em Buenos Aires no último dia 20 de março, permitiu avanços para um acordo de associação entre os blocos. A reunião teve como meta a integração em 3 setores: o comercial, o diálogo político e a cooperação regional. Atualmente, na presidência pro tempore do Mercosul, a Argentina vem trabalhando para ampliar o escopo comercial do bloco de modo a expandir o fluxo de negociações com os mercados europeus e sul-americano. Porém, mesmo com o dinamismo imposto pelos argentinos às negociações, a efetivação de um acordo entre os blocos tende a não se efetivar no curto prazo, em virtude de questões técnicas e administrativas do Conselho Comercial do Parlamento Europeu. Além disso, o protecionismo propagado pelo novo governo Donald Trump também possibilitou novos enlaces da União Europeia com países da região Ásia-Pacífico, cujas negociações para a efetivação de um acordo comercial encontram-se em uma fase de conclusão. Nessa conjuntura, estima-se que a efetivação de acordos comerciais do Mercosul com a União Europeia ocorram somente em 2018. Termino aqui os comunicados. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Sua Excelência, o senador Flecha Ribeiro. Não, primeiro, também saudar o deputado Gaguin e quero registrar a presença do deputado Joaquim Passarinho, do PSDB do Pará. Seja muito bem-vindo, deputado. PSD, não é PSDB porque ele não veio, mas o convite ele já teve. É sobrinho neto do senador Jarbas Passarinho, nosso ministro, e segue a brilhante carreira do tio-avô também, desculpe, agora como representante do povo do Pará na Câmara Federal. Seja muito bem-vindo, deputado, e Vossa Excelência tem no seu tio-avô, nós tínhamos no seu tio-avô um grande líder, uma pessoa a quem particularmente eu dedicava uma enorme amizade e admiração. Foi ministro de meu governo, tive a honra de tê-lo como ministro de meu governo na parte da Justiça e posso dar o meu testemunho da exemplariedade com que ele se conduziu em todos os momentos, o que era uma prática constante do seu dia a dia e da sua vida. Portanto, a presença de Vossa Excelência aqui, apresentado por Sua Excelência o senador Flecha Ribeiro, muito nos honra e nos traz alegria e satisfação. Muito obrigado a Vossa Excelência pela sua presença. Encerra a discussão do item. Bom, passamos então o que não foi feito ainda, que passamos à discussão do voto, do parecer, melhor dizendo, do relator Jorge Viana sobre a indicação de seu indicado, senador indicado, senhor Renato Mosca de Souza, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Eslovênia. Vamos encerrar a discussão e gostaria de lembrar, antes de encerrar a discussão, senador Jorge Viana, que na Eslovênia, essa sua informação de que ela possui, embora um país pequeno, né, mas detém 1% da cobertura florestal do mundo, é isso? Da biodiversidade do mundo. E em 0,004 do território. E é interessante também anotar que a primeira-dama dos Estados Unidos é eslovena. Ela é eslovena, nascida na Eslovênia e migrou para os Estados Unidos e hoje é a esposa do presidente Donald Trump. Talvez ela pudesse, com todo esse background que tem da sua
do seu nascimento, poder influir um pouco junto ao presidente americano, no sentido de mostrar a ele que essa decisão em relação ao carvão pode não ser, e seguramente não é das melhores. Mas, então, se não havendo mais quem queira discutir, senador Paulo Bauer, muito obrigado, líder do PSDB no Senado Federal, aqui presente, integrante que é da comissão, obrigado pela sua presença. Pois não? Vamos dar por encerrada, então, a discussão. E, não havendo mais quem queira discutir, fica concedida a vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Antes de encerrar os nossos trabalhos, proponho a dispensa e a leitura e aprovação das atas das duas reuniões anteriores. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Convoco as senhoras e os senhores senadores desta comissão para a nossa próxima reunião deliberativa, agendada para o dia 6 de abril de 2017. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença das senhoras e senhores senadores nesta reunião.